Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de ciências de hoje, beleza? Eu fiz bem resumidinho aqui para vocês, para facilitar na hora de copiar, que vai estar disponibilizado aí para vocês copiarem um resumo, que é sempre bom, melhor também para memorizar os conteúdos, onde muitas vezes acaba aparecendo algumas palavras diferentes aí que a gente não está acostumado a ver todo dia. Então, o resumo ele acaba facilitando bastante, tá certo? Bom, o assunto da aula de hoje é sobre reprodução. Então, nós estudamos toda a parte hormonal aí dos seres vivos, tanto dos animais quanto das plantas, e agora nós falaremos aí a respeito da reprodução dos seres vivos, destacando o grupo aí dos animais, tá certo? Bom, o que é reprodução, então? O que a gente entende como reprodução? Então, reprodução, pessoal, é um meio, né, do qual os seres vivos eles têm a função de produzir descendentes semelhantes, certo? Então, a reprodução ela serve para isso, para que os seres vivos produzam os seus descendentes semelhantes, né? E assim a vida se perpetue, né? Continue, dê aí uma continuidade, certo? Existe um ciclo biológico que eu costumava dizer com vocês em sala de aula, que é o seguinte, né? Na natureza nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? E esse ciclo ele nunca acaba, tá certo? Bom, então reprodução ela é entendida por isso. É um meio pelo qual seres vivos produzem descendentes, né, semelhantes, é claro, entre si, para que a vida então se perpetue, certo? Nós destacaremos aí então agora a respeito da reprodução animal, tá certo? Então tudo que eu falar aqui tem com relação à reprodução animal. Bom, temos dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que nós já falamos em um outro momento aí da nossa aula, eu vou usar a caneta para poder facilitar na hora de orientar. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. São os dois tipos de reprodução que nós temos. Falarei primeiro a respeito da reprodução assexuada, certo? Então vamos lá. A reprodução assexuada, como já falei para vocês, na ciência, na biologia, tudo que começar com a letra A antes significa que não tem. Então, reprodução assexuada é aquela reprodução que não ocorre troca de gametas, certo? O animal não precisa passar pela troca de gametas para poder se reproduzir, certo? Então, essa é a chamada reprodução assexuada. E nós temos três tipos de reprodução assexuada, que são a bipartição, ou também conhecida como cisparidade, o brotamento e a regeneração. O que são cada uma delas? Então, vamos lá. A primeira, que é chamada bipartição ou cisparidade, é aquela reprodução assexuada que não conta com gametas, troca de gametas, e ela simplesmente ocorre de uma forma de divisão celular, ou seja, uma célula, né, que é chamada de célula-mãe, ela consegue se dividir e formar aí, dar origem a duas células que são células filhas idênticas a ela, que é a célula-mãe, certo? Então não precisou de troca de gametas, ela conseguiu se dividir e dar origem a dois descendentes semelhantes a ela, certo? Então isso é a reprodução que nós chamamos de bipartição. Bipartição não vem de partir ao meio? É o que acontece. Essa célula se parte no meio, se divide e dá origem a novas duas células filhas. No mundo animal, dos seres vivos, onde que isso acontece? Principalmente com as bactérias. É aquele exemplo que eu dei para vocês quando, por exemplo, a gente está sentindo dor de garganta. Às vezes você vai dormir à noite, ela está coçando e quando amanhece outro dia ela já está queimando, né? Por que isso acontece? Porque as bactérias elas conseguem se reproduzir muito rápido e é através da bipartição, certo? De uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira oito e assim vai, tá certo? Então, o primeiro tipo de reprodução assexuada é essa chamada bipartição ou cisparidade. O segundo tipo de reprodução assexuada é a chamada de brotamento,
certo? Esse brotamento ele vai ocorrer como? Quando um grupo de células começar a se multiplicar e produzir um pequeno broto. Então, o broto de planta, quando a gente arranca ali quando numa planta acaba nascendo um brotinho ali dela e muitas vezes acaba se despregando e conseguindo se enraizar no solo para poder se desenvolver, é um processo de brotamento. Nos animais, isso também pode acontecer. Não teve troca de gametas, esse grupo de células conseguiu se multiplicar e produzir um novo indivíduo. É o que acontece com as esponjas do mar. Então aqui eu fiz uma ilustração de uma esponja mãe que acabou originando esse conjunto de células para representar essa esponjinha menor aqui, que teve como brotamento, que pode muitas vezes ficar prendida ao longo do resto da vida aqui no corpo do animal da mãe, como pode se desprender e fixar no substrato, que é o solo do mar, e ali se desenvolver, certo? Esse é o segundo tipo de reprodução assexuada. E o terceiro tipo de reprodução assexuada é a regeneração. A regeneração é aquele processo, então, que eu comentei com vocês já também em outro momento da aula, que ocorre pela substituição de um fragmento que foi lesado do animal. Então, quando o animal perde parte do seu corpo, alguns desses animais acabam tendo esse processo de regeneração, certo? Ele se regenera esse tecido que foi lesionado e dá origem ao novo indivíduo. Os maiores exemplos de animais que conseguem fazer isso são as planárias e a estrela do mar. Então aqui eu fiz também um esqueminha de uma estrela do mar que perdeu uma das pernas e que essa perna conseguiu se regenerar e se transformar num novo indivíduo. Professor, significa então que ela vai ser imortal? Toda vez que a gente for cortar ela vai se regenerar? Não. Quando ela faz a regeneração, ela gasta muita energia, né? Então, ela consegue fazer isso uma ou no máximo 2 vezes, né? Se for cortar ela uma vez, ela se regenerar, depois cortar ela de novo, talvez ela não consiga mais se regenerar, porque é um ser vivo mortal, certo? Então, mas é uma característica que elas possuem, a regeneração, o fato delas conseguirem substituir um fragmento que foi lesado, tá certo? Agora nós falaremos da reprodução sexuada. Então agora a reprodução sexuada, ela ocorre através das trocas de gametas. Diferentes da reprodução assexuada que não precisava disso, na reprodução sexuada é obrigatória a troca de gametas entre o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, e o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, tá certo? Dando origem à célula ovo, ou também conhecida como zigoto. Na reprodução sexuada, pessoal, nós temos 4 tipos: a autofecundação, a fecundação cruzada, a fecundação interna e a fecundação externa, tá certo? Então, como que elas acontecem? A autofecundação, ela é aquela fecundação em que o óvulo e o espermatozoide ele acaba pertencendo ao mesmo indivíduo, tá certo? Então, tanto o espermatozoide quanto o óvulo passam a fazer parte do mesmo ser vivo, certo? Os vermes, de modo em geral, como destacando aí o grupo dos plateumintos, que são as tênias, elas têm essa característica, elas mesmas conseguem fazer a autofecundação. Por isso que o nome dela, popular, é conhecido como solitária, porque é um único parasita que vive hospedado no intestino do boi ou do porco, né? E, neste caso, ela consegue se autofecundar pelo fato dela ter os 2 tipos de células, 2 tipos de gametas, células sexuais, tanto masculina quanto feminina, tá certo? O segundo tipo de reprodução sexuada é a fecundação cruzada, que ela vai acontecer quando o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorrer entre indivíduos diferentes, certo? É o que acontece com os animais de modo em geral, certo? Então, os animais aí de sexos opostos acabam fazendo a fecundação e isso é o que acontece com a maioria dos animais. Já a fecundação interna é um tipo de reprodução sexuada em que ocorre o quê?
no interior do corpo da fêmea, né? Então, a fecundação ocorre lá no interior do corpo do animal do sexo feminino, certo? Ocorre as trocas de gametas e a fecundação ocorre no seu interior. É o que acontece com os répteis, com as aves, mamíferos, os peixes e a maioria aí dos invertebrados, tá certo? E a fecundação externa, de oposto da interna, vai ser aquela fecundação que vai ocorrer fora do corpo do corpo da fêmea, certo? É o que acontece, por exemplo, com os anfíbios e algumas espécies de peixes. A fecundação não ocorre no interior do corpo da fêmea, mas sim na água, certo? E aí, então, esse animal não passa pela fecundação. A fecundação já acontece na água, tá certo? Então, esses são os 4 tipos de reprodução sexuada. Falaremos agora com relação às gônadas. Em relação às gônadas, né, que são as glândulas sexuais, né, masculinas no caso, que são os testículos, do qual produzem o espermatozoide, e no feminino, que são os ovários, que acabam produzindo os óvulos. Nós temos aí algumas classificações também, tá certo? Então, em relação às gônadas, a primeira classificação que nós temos é para quando os seres vivos são chamados de monóicos ou hermafroditas, né? A palavra hermafrodita é uma palavra mais comum que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o animal que possui os 2 órgãos sexuais. E é isso mesmo, né? Só que eles também podem ser chamados de monóicos. Então, vai acontecer quando os indivíduos apresentarem os 2 sistemas genitais, tá certo? O maior exemplo aí de animais monóicos ou hermafroditas são as minhocas. Isso não significa, pessoal, que o fato delas terem os 2 sistemas genitais, que ela vai fazer a autofecundação. Ela não faz. Ela faz fecundação cruzada. Ela precisa de uma outra espécie para poder fazer a fecundação. A diferença é que ela tem os 2 sistemas genitais, tá certo? Já os dioicos são os indivíduos que apresentam apenas um dos sistemas genitais, ou é o sistema genital masculino ou é o sistema genital feminino. Então aí são todos os animais que a gente conhece, tá certo? Outra classificação para os seres vivos com relação às gônadas é a partenogênese, né? O que significa partenogênese? A partenogênese, pessoal, é muito interessante. Ela ocorre quando a gente tem a produção dos seus filhotes, ocorre quando a gente tem a produção de filhotes machos, só que estes não precisaram ter os seus óvulos fecundados. Então, a gente consegue ter aí o desenvolvimento de um ser vivo sem com que tenha passado pela fecundação, tá certo? É o que acontece, por exemplo, com um macho do grupo de abelhas, que é o zangão. Ele consegue se desenvolver sem com que tenha precisado passar pela fecundação. Ele se desenvolve e se transforma no zangão, na abelha macho, certo? Ocorre também com algumas espécies de lagartos, algumas espécies de insetos, aracnídeos e, dependendo aí, até tubarões. Passam pela partenogênese, tá certo? Esses animais não precisam, então, os filhotes machos, então, eles não precisam ter seus óvulos fecundados. Interessante, né? Ele consegue se desenvolver por si só. Outra característica é a pedogênese. A pedogênese, então, ela ocorre quando as larvas elas conseguem dar origem a outras larvas antes de atingirem a fase adulta. Então, olha que interessante, a palavra pedogênese não vem de pedagogia. Pedagogia não significa jovem, professora que dá aula mais para criança. Então, a pedogênese é mais ou menos isso, né? Ocorre quando o animal está num ciclo que ele não atingiu a fase adulta ainda, mas ele já consegue produzir aí outras larvas. Então, esse processo é chamado de pedogênese. E um caso muito interessante é a neotemia, né? O que é a neotemia? Neotemia ocorre quando o animal, ainda na fase larval, ainda também numa fase inicial da vida dela, já consegue atingir a maturidade sexual e consegue produzir aí novas larvas. Então, um animal que
tecnicamente filhote, consegue já produzir outros animais filhotes. Então, isso é chamado de neotemia, tá certo? Com relação ao desenvolvimento do embrião, nós temos também 3 classificações. Eles podem ser chamados de ovíparos, de vivíparos e de ovovivíparos. O que são cada um deles? Então, ovíparos vai ocorrer quando ele se desenvolver dentro de ovos, o animal conseguir se desenvolver dentro dos ovos. É o que acontece com os répteis, com as aves, com os anfíbios e também com os peixes. Todos eles vêm de ovos, tá certo? Já os vivíparos acabam se desenvolvendo dentro do corpo materno, certo? É o que acontece com o grupo dos mamíferos, tá certo? Do qual o filhote se desenvolve todo no interior do corpo da mãe, com exceção de 2 mamíferos aí, que é a equidna e o ornitorrinco, que são os monotremados, né? Que são aqueles mamíferos que botam ovos. Então, tirando esses 2, todos os mamíferos fazem parte dos vivíparos, tá certo? E o terceiro grupo, com relação ao desenvolvimento, são os ovovivíparos, que é aquele em que o animal se desenvolve dentro dos ovos, tá certo? Então, ele é parecido com os ovíparos, eles são desenvolvidos dentro do ovo, só que eles ficam retidos no corpo materno. Os ovíparos, o que acontece? O animal coloca os ovos para fora e aí ele vai chocar esses ovos vão se desenvolver no ambiente externo, né? Os ovovivíparos não. Ele vai ter os ovos, só que o animal, a mãe no caso, não vai expelir esses ovos e esses ovos vão ser desenvolvidos todo no interior do corpo da mãe. É o caso que acontece com as cobras. Então, quando os filhotes nascem, eles quebram os ovos, mas no interior do corpo da mãe, dentro do corpo da mãe, tá certo? Então, esse é o terceiro tipo de desenvolvimento do embrião, certo? Bom, pessoal, com relação à reprodução, então, nós finalizamos aí o nosso conteúdo, tá certo? E também nós fechamos aí o conteúdo de terceiro bimestre, beleza? Então, nós trabalhamos aí ao longo dos nossos bimestres, segundo e terceiro bimestre, todas as fisiologias dos seres vivos. Nós falamos, então, do sistema circulatório, nós falamos do sistema locomotor, esquelético, nós falamos do sistema muscular, nós falamos do sistema digestório, né? Nós falamos do sistema excretor e, por fim, nós falamos agora do sistema reprodutor, como ocorre a reprodução nos animais, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, compreendido bem a aula. Como eu falei para vocês, vai ficar disponível para vocês copiarem esse resumo e manterem o caderno aí organizado, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha uma boa aula. Obrigado.